Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viena Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio JC 90.8, também através das plataformas digitais. Hoje vamos centrar atenções no futebol e sobretudo no futebol distrital, porque vai chegar ao fim este fim de semana o campeonato da primeira divisão, o campeonato de SAF-SEG, com duas equipas a lutarem pela subida ao campeonato de Portugal, Ponta Barca e Atlético dos Arcos, nesta altura com vantagem para a formação do Atlético dos Arcos, que tem 3 pontos de vantagem em relação... Ou melhor, para a formação do Ponta Barca, que tem 3 pontos de vantagem em relação ao Atlético dos Arcos, assim é que está bem, e que precisa apenas de empatar na última jornada para assegurar essa subida ao Campeonato de Portugal. Em caso de igualdade pontual, terá que haver uma finalíssima para definir quem é a equipa que vai subir, mas essa vantagem do Ponta Barca de poder apenas, ou necessitar apenas do empate, pode ser importante para a última jornada da competição. Vamos falar sobre os dois jogos de Atlético dos Arcos e Ponta Barca nesta emissão, mas temos como convidado para esta noite de sexta-feira o técnico da formação que subiu no passado fim de semana à liderança do campeonato da segunda divisão distrital. A formação da Associação Desportiva de Chafé, que é liderada por Ricardo Torres, com uma grande recuperação na tabela classificativa, conseguiu no último fim de semana, não digo isolar-se, porque tem nesta altura a companhia do Lanhelas também, e também do Távora, portanto são as três equipas que estão na frente do campeonato, mas não deixa de ser uma grande recuperação para a equipa do Chafé, liderada por este homem que está hoje comigo, Ricardo Torres. Ricardo, boa noite, muito obrigado por estares connosco nesta nossa emissão. Este convite até já estava aqui mais ou menos programado, mas curiosamente acaba por surgir exatamente numa altura em que o Chafé chega à liderança do campeonato, quando faltam 2 jornadas para acabar o campeonato. Tem sido um percurso, sobretudo nas últimas jornadas, em clara ascensão da equipa do Chafé e, portanto, podermos dizer que nesta altura o Chafé é claramente um candidato assumido à subida de divisão. Boa noite. Boa noite, Mário. Primeiro agradecer o convite de estar aqui presente no programa e depois, nesta altura do campeonato que nós, o Chafé, está a efetuar, obviamente que temos a ambição de chegar à primeira divisão distrital. Quando a época começou, o objetivo que nós tínhamos, que nos foi proposto pela direção de Chafé, era ficar na primeira metade da tabela classificativa, fazer melhor daquilo que foi feito na época anterior. Era um trabalho que nós tínhamos a ambição de fazer mais, visto que o Chafé na época passada foi o 12º classificado com 37 pontos, e nós conseguimos ficar com 10 jogadores do plantel da época passada. Houve 7 jogadores que nos acompanharam, que nos têm acompanhado desde que iniciámos este percurso no futebol sénior, desde Vila Franca e Perre, vieram 7 atletas connosco, e depois contratamos mais 5 jogadores especificamente para aportar qualidade ao plantel. De forma paulatinamente, durante a época, nós tínhamos e sabíamos, porque já treinámos na segunda divisão distrital há 5 épocas, 3 anos em Vila Franca, quase 3 anos, a última época foi interrompida perto do fim, 1 ano em Perre e este ano em Chafé, somos conhecedores da realidade, e com aquilo que conseguimos construir, sabíamos que se as coisas nos corressem bem, que poderíamos lutar por algo maior, digamos assim. Com muita humildade e muito trabalho ao longo da época, porque para todos os efeitos fomos sempre uns outsiders, havia equipas com mais valia em termos de nome, desde logo toda a gente falava do Távora, falava do Lanhelas, das 2 equipas que desceram da primeira divisão distrital, o Vila Fria e o Adecas, e depois os Torrienses, o Campos, o próprio Raianos, que está a fazer um excelente campeonato, que é uma equipa que está junta também e com muita experiência há alguns anos já,
E nós, no nosso percurso, na nossa sombra, na nossa humildade, fomos crescendo, aos bocadinhos, fazemos o nosso caminho e chegamos a uma fase decisiva da época que nos permite estar em lugares de discussão. Porque se olharmos para aquilo que era, digamos, o início da temporada e quando olhávamos para os maiores candidatos, falava sobretudo do Távora e do Reianos, e depois do Lanielas, claramente no início da temporada. O Lanielas também não começa bem, tem ali fases de alguma dificuldade, mas agora assume também, ou chega-se à liderança do campeonato. E depois havia também um Neves, havia grandes expectativas sobre o Neves. Exatamente. Não falaste Não falei porquê? Porque o Neves começou de uma forma também algo em crescendo. Exatamente. Numa fase inicial da época teve dificuldade em fazer equipa, depois começou a recrutar, começou inclusivamente, nós até fomos um bocado vítimas disso, de abordagens a outros jogadores que já estavam incorporados noutros plantéis e conseguiu construir uma equipa. E depois ao longo da época foi acrescentando mais qualidade e nesta fase final com jogadores bons, com uma boa equipa, tiveram ali uns percalços e ficaram pelo caminho em termos de decisão. Mas não deixa de ser um histórico, digamos, do nosso distrito, do nosso sem campeonato, dúvida. ou dos nossos campeonatos, já com passado também por campeonatos nacionais. E, portanto, seria sempre, nesta conjuntura, teríamos sempre que olhar para o Neves de uma forma diferente. O próprio Providência B também, que é uma equipa que se sabe tem aquelas limitações, sobretudo pela questão das idades, mas que não deixa de ser o ano passado também lutou até final e este ano também teve ali uma fase complicada e que acabou por ficar um pouco para trás, mas andou sempre na frente. Mas claramente, olhando, já falaste um bocadinho daquilo que foi, digamos, a escolha do plantel e aquilo que eram as expectativas. Portanto, no início da época nunca houve, digamos, aquela ideia, ou nunca vinha um objetivo claro para o clube tentar lutar pela subida. Ou seja, tentar fazer um bom campeonato, mas não havia, digamos, essa exigência, nunca vos foi colocada essa exigência por parte digamos assim, dos responsáveis do clube. Não, a direção nunca nos pôs esse objetivo como função maior. Nós, equipa técnica, e eu aqui sou o rosto visível da equipa técnica, liderada por mim, tenho como adjunto o João Araújo, que é treinador também do FAB, e depois tenho o treinador de guarda-redes, o Carlos Silva, mais conhecido por Teixeira, que trata dos guarda-redes. E nós, quando conseguimos formar esta equipa, obviamente que nós, no nosso interior, sabíamos que podíamos fazer mais. E começámos, mesmo dentro dos jogadores do grupo de trabalho, a mentalizá-los para a cultura de vitória, que é uma das partes importantes do trabalho, é eles perceberem que têm qualidade e que nós temos que lhes passar a ambição e eles têm que perceber que têm muito para jogar e muito para ganhar. E acreditarem sobretudo neles. Aqueles que estavam lá e que tiveram na época passada 19 derrotas e 4 empates e 11 vitórias. E este ano tem sido diferente. Este ano tem sido completamente diferente, porque são 21 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Vocês nas últimas, penso que somam 8 vitórias consecutivas. Nós nesta primeira volta agora nestas últimas jornadas, e tem aqui algumas vitórias importantes, sobretudo a vitória em Vila Fria, que é um campo sempre difícil. Sim. Também a vitória com o Adecas, embora tenha sido em casa, tem um empate com o Távora, portanto fora de casa. Tem, é verdade, uma derrota, que a última derrota que aconteceu foi no início de março com o Reianos em casa. Mas, digamos, pelo meio também tem vitórias importantes com o Neves, com o Vila Franca. Portanto, há aqui um conjunto de resultados que, de alguma forma, transportaram a equipa para este momento. Há aqui algum momento específico, algum momento em que vocês sentem que podem chegar lá? Há um momento importante que é na viragem do campeonato. A primeira jornada em casa da segunda volta é com o Lanhelas, uma equipa que já vinha em crescendo também. E nós em casa fizemos um jogo muito competente, ganhámos 1-0. Jornada seguinte, vamos a Viana, jogar com o Vianense B. Vianense B, e nós nestes períodos tivemos aqui algumas
alguns problemas em termos de lesões, todas lesões traumáticas. O Sousinha, no jogo de Reianos, ficou com uma luxação no pé, ficou ali 3 meses praticamente sem jogar. O Luís, num treino, aconteceu-lhe precisamente a mesma coisa. No jogo, quando vimos a Viana, o Badejo estava suspenso, não podia jogar, tinha levado 2 jogos de castigo, tivemos que nos ajustar. E a parte de termos jogadores que já nos acompanham, que nós conhecemos muito bem, permite-nos outras coisas, jogarem noutras posições. E nós viemos a Viana e ganhámos o jogo. E a partir daí para a frente foi sempre em crescendo. E quando vamos às Neves, ganhámos nas Neves nos minutos finais. Na jornada a seguir, só o Guerreiro Reianos. E aquilo nunca nos passou pela cabeça que aquela derrota acontecesse. Mas reagimos bem, vamos a Tábora, e o Tábora está na ordem do dia. Precisamente com a equipa de arbitragem que apitou com o Neves na semana passada, nós em Tábora fazemos 2 golos. Mas o chefe é tranquilo. Porque 2 golos que não foram validados. Ficou 0-0. Eu, na altura, nas declarações para outra página, referi que se houvesse vídeo-arbitragem, nós tínhamos ganho o jogo. Exato. Não tenho dúvidas disso. Mas nós continuamos na nossa caminhada, continuamos na nossa humildade a fazer o nosso. E, até o momento... E a última jornada, portanto, no passado fim de semana, uma vitória sobre os Torrienses por 4-1, também uma das boas equipas do campeonato. Eu diria que esta vitória por estes números, de alguma forma, também traduzem, digamos, esse bom momento que a equipa atravessa. Se as pessoas olharem só ao resultado, parece que o jogo foi fácil. Não foi. O certo é que nós estamos numa boa fase, os jogadores estão a top. Entramos muito bem no jogo, nos primeiros 10 minutos fazemos um bom golo. Depois o Torriense criou-nos ali umas dificuldades e ali nos 20 minutos, não é que tenham tido muito jogo perto da nossa baliza, mas criaram-nos algum desconforto. Nós perto do intervalo equilibramos e tivemos mais lá um bom momento. Depois, no início da segunda parte, nos primeiros 10, 15 minutos, fazemos mais 3 golos, entramos muito fortes, com qualidade, chegamos facilmente ao 3-0. 3-0, estava... Sim, 3-0. 4-0. Aos 4-0. Acontece que depois sofremos um golo de penalti também, mas foi uma vitória que, bem trabalhada, bem conquistada, mas... ali durante a primeira parte não foi nada fácil e ganhámos justamente e com mérito. Este resultado, e há pouco também falavas, Ricardo, sobre aquilo que foi o trajeto do Chafé na temporada e sobre a questão dos números, digamos assim, que de alguma forma também ilustram aquilo que tem sido a carreira da equipa do Chafé. A equipa com menos derrotas, de facto, do campeonato, 4 derrotas apenas. É verdade que tem 7 empates, mas tem 21 vitórias, menos uma apenas que Lanhelas e Távora, que são as equipas que têm mais vitórias no campeonato. Portanto, sofrer apenas 4 derrotas num campeonato destes, que sabe-se que é um campeonato competitivo, há também, é verdade, algumas equipas menos, eu diria, menos fortes, mas há um conjunto de equipas de grande qualidade. Sofrer apenas 4 derrotas de alguma forma também diz bem daquilo que é o equilíbrio, que é a consistência que a equipa tem e que foi demonstrando ao longo da temporada. Esse será talvez a maior arma que a vossa equipa tem? Sim, nós fomos o campeonato é mesmo competitivo. Por exemplo, as primeiras 10 equipas são as equipas onde nós estamos incorporados um bocado sendo outsiders, mas que lutariam para serem campeãs. Mas depois, até o 18º classificado, são jogos muito complicados. Nós, por exemplo, fomos jogar com o Ilustro Caminha, que é o último, penso que é o último classificado, e nós a 8, 9 minutos do fim estava 2-2 o jogo. E resolvemos o jogo já na parte final. Porquê? Porque eles são uma equipa que acreditam até ao fim. E, por exemplo, dos empates que temos, em Passoa empatámos mesmo a acabar um penalti. Foi um jogo em que muitas das vezes acontece o quê? O jogador relaxa um bocado
e comete um penalti infantil, e nós vimos com um empate, onde nós tivemos, se calhar, 70% ou 80% de posse de bola, em que o adversário na segunda parte remeteu-se ao último terço defensivo, e nós não conseguimos fazer gol, e aquilo vai andando, e depois, uma desatenção difícil, não é? Difícil. Da mesma forma que empatámos também com o Vianense, empatámos com o Vila Franca, com uma equipa em casa no início da época complicada. Depois tivemos empates que, digamos, normais, o Campos, o Vila Fria e o próprio Tábara, e com o Vianense na segunda jornada em Chafé. Até porque há sempre aqui alguns resultados menos esperados, digamos assim. Eu estou a olhar ainda para esta última jornada, por exemplo, o Ainha conseguiu ir roubar pontos ao Reianos, o que não deixa de ser uma surpresa. Porque o Ainha, estamos a falar de uma equipa que está no 12º lugar. É evidente que também tem vindo a conseguir alguns resultados interessantes, mas não deixa de estar, digamos, algo longe dos lugares da frente, e roubar pontos em Reianos também não é fácil. O jogo em Reianos, daquilo que eu pude apurar, por exemplo, o Reianos aos 8-9 minutos tem o guarda-redes expulso. Joga logo com -1, e o Ainha, atenção, que tem uma equipa que pode estar em 12º, mas tenta jogar bem, é uma equipa com ideia, com princípios, e complica sempre a vida aos adversários. Portanto, ir a Reianos com mais um jogador, com os jogadores e com a forma de jogar do Ainha, não é descabido, para quem conhece o campeonato. Exatamente. Para quem não conhece, 12º classificado, parece fácil. Não, não é. Porque o campeonato é mesmo complicado. E ainda na última jornada, um resultado que também ajudou um bocadinho o Chafé e o próprio Lanhelas também, que foi a vitória do Neves sobre o Tábora por 4-2. É verdade que esta semana o Tábora já se veio queixar, enfim, eu não tive a ocasião de ver o jogo, não sei o que é que aconteceu, sinceramente, não posso estar aqui a falar, mas o Tábora veio queixar-se, enfim, de algumas decisões de arbitragem, a pôr em causa, digamos, aquilo que terá acontecido. São coisas que normalmente também nestes campeonatos, agora nesta reta final, podem acontecer com mais frequência, não é? Porque os clubes, quando não conseguem, digamos, muitas vezes quando não conseguem ganhar, e atenção que não estou aqui a fazer qualquer juízo de valor em relação àquilo que foi digamos, esta contestação do Tábora, mas de qualquer forma não deixa de ser às vezes natural que às vezes, ou que muitas vezes, surjam este tipo de queixas por parte dos responsáveis dos clubes. Eu diria que não é neste campeonato, nem nestes campeonatos. É da elite à distrital. Exato. Da elite à distrital. Acontece em todos. Acontece em todos. O que é que isto é uma à parte que eu vou fazer, mas o que é que devia de acontecer? É que a Associação de Futebol de Viana do Castelo tem feito um trabalho nos últimos tempos da dinamização dos campeonatos, da visualização dos campeonatos fantástico através das VEOs e das transmissões. Tem que partir para o próximo passo, que é haver a plataforma em que toda a gente tenha acesso lá para ver. Eu penso que as VEOs foram feitas com PPRRs ou com fundos públicos, qualquer coisa. Aquilo foi dado aos clubes, mas aquilo é de todos os contribuintes, é de todos nós. Exato. Portanto, aquilo tem que estar acessível para toda a gente, para o futebol, para os treinadores, para os jogadores, para toda a gente evoluir. Acessível a toda a gente. Para depois as pessoas poderem ver e analisar o que é que efetivamente se passa. Porque entre o débito e o haver, no final das coisas, se calhar... Exatamente. Acaba sempre por ficar equilibrado. É como eu disse há bocado, eu quando fez agora a Tábora, nós não falámos, eu falei nas declarações que postei a outra página, que me sentia um bocado prejudicado. Mas o clube manteve-se tranquilo, porque eu acredito que os árbitros, e na Associação de Viana, a arbitragem tem evoluído muito ao longo dos últimos tempos. E eu tenho às vezes até acompanhado nos campeonatos nacionais, na formação, alguns dos árbitros de Viana que vão apitar. E temos muitos árbitros a apitar nacionais. E com qualidade e com valor. Com valor. Portanto, eu não acredito que ninguém faça de forma deliberada e que prejudique quem quer que seja. Às vezes também as coisas, eu já me queixei no passado, mas é o momento, agora não é para fazer este tipo de pressão que estão a fazer sobre os árbitros numa fase final do campeonato. Tem que haver um bocado de proteção a quem vai fazer os jogos, tem que haver um bocado de cor nos comentários que se fazem relativamente às equipas de arbitragem e quem tutela esta matéria. Exatamente. Olhando ainda para a equipa do Chafé e temos falado daquilo que, digamos, é o coletivo, ou que
tem sido o coletivo do Chafé, porque é de facto na base de um bom coletivo que se conseguem resultados, mas depois há também, digamos, eu diria, aquelas mais-valias que qualquer equipa tem que ter. E eu olho aqui sobretudo para os melhores marcadores, e vejo de facto o Lucas, que é um miúdo que eu conheço bem. Um bom menino, um bom menino. E o Lucas claro, o Lucas é um jogador, até porque tem um passado de Campeonato de Portugal e, portanto, toda a gente conhece, digamos, as características, tem apenas 25 anos, nesta fase, digamos, do seu percurso, joga sobretudo, enfim, pela vontade de jogar futebol, mas não desaprendeu de marcar golos. Tem 24 golos, penso eu, não sei se... 24 mais um para a taça. Mais um, 24, 25 golos. O Lucas é um daqueles jogadores que ajuda um bocadinho a equipa a fazer a diferença. Falou também do Gonçalo Sousa, que é um miúdo que também chegou a estar com o Vianense no Campeonato de Portugal e a fazer minutos no Campeonato de Portugal, portanto também é um jogador, tem um miúdo com qualidade. Tem também aqui alguns jovens que eu conheço, tem também aqui alguma mistura de jogadores mais experientes, digamos assim, mas no caso de ter um ponta de lança como o Lucas, é uma mais-valia um jogador como o Lucas na equipa do Chafé. Sobretudo pelos golos que ele faz, não é? Porque não... É assim, quando nos chegou o nome do Lucas à mesa, assim, o Lucas quer vir para o Chafé, pelo passado dele. Mestre, o Lucas tem disponibilidade. Falámos com o Lucas e o Lucas aceitou o Chafé. Ele tem uma forma de estar na vida que quer jogar futebol num contexto com os amigos, ou mais próximo da família, ou mais isto ou mais aquilo. E ele, aceitou o Chafé. O certo é que o Lucas, aos 25 anos, está a fazer a melhor época de sempre na carreira dele. Ele atualmente tem cerca de 2.700 minutos. Tem muito jogo. É um rapaz que treina bem, que joga bem, esforçado, morre em campo pela equipa, pelos colegas e pelo treinador. Não há nada a apontar ao Lucas. Depois o Lucas tem outras coisas, mas dedicado ao jogo e ao treino. Esforça-se, ponto. Miúdo fantástico. Depois, o Gonçalo Sousa é um miúdo com talento. Este ano teve um bocado de azar naquela lesão que o afastou há algum tempo. Já voltou e está a voltar paulatinamente. Pena é, o campeonato está a chegar ao fim. Depois o Chafé tem o quê? Tem o Diogo Sousa, que é um rapaz de 35 anos, com passados no Neves. Exatamente. Um craque, um grande jogador. Tem o Pedro Badejo, que também tem 33, 34 anos, com um passado na Distrital e mesmo no Sport Clube Vianense, e também com muita experiência. Depois tem um conjunto de miúdos. O Chafé tem uma coisa, que é todos os jogadores que estão no Chafé atualmente têm formação no Chafé, têm formação nas equipas do Concelho de Viana do Castelo. Todos. E isso a mim, pessoalmente, dá-me gosto. Dá-me gosto de ter miúdos cá do nosso concelho a jogar numa equipa do nosso concelho. O Chafé tem, digamos, tem procurado fazer crescer um bocadinho aquilo que são as suas estruturas, naturalmente que com as limitações próprias de um clube que não tem, digamos, os argumentos financeiros que se calhar outros clubes têm. É um clube da aldeia. Portanto, tem que trabalhar muito naquela base de, digamos, ser atrativo para os jogadores numa perspectiva diferente, não numa perspectiva financeira, mas sobretudo daquilo que o clube representa. Essa mensagem consegue ser passada aos jogadores, a quem é, digamos, convidado para integrar um grupo destes? Eu não sei se referi há bocado que há uma boa percentagem dos jogadores do Chafé tem formação também no Chafé. Sim, fez essa referência. Tem muitos têm para aí 50%, se calhar, ou perto disso, com formação de Chafé. Depois, direção de Chafé. As pessoas, o presidente, o Daniel, o Renato, a Ariana e a Mariana são as pessoas do staff que estão perto de nós. E aquilo que nos permitem desfrutar do Chafé, nomeadamente no final de semana, no último treino, aquilo é sentimento de comunidade, de clube, de família. Mas isto existe. Eu no início não conhecia muito bem, primeira semana, segunda semana, terceira semana,
E todas as semanas, ao longo destes 10 meses, é aquilo em que as pessoas, quando tu falas com alguns jogadores que lá estão, e portanto o Lucas não me admira que tenha querido ir para o Chafé, e outros futuramente quererão ir pelo sentimento de partilha, de família, de comunidade que lá se vive. E é um clube diferente a esse nível, sem dúvida nenhuma. E este ano já falei com alguns atletas, futuramente, se na próxima época lá continuarmos, é um bocado por aí apelar também para que não só a parte económica e daquilo que se lhe pode oferecer aos atletas, a parte de... Que no fundo será uma compensação, que não estamos a falar de Obviamente. valores, não é a componente financeira que poderá atrair os jogadores. Digo eu, acredito que Isto é assim, ou vai depender um bocadinho também. Imaginemos nós que o Chafé para o ano consegue subir à primeira divisão. Abrem-se aqui, digamos, outras perspectivas em termos daquilo que é o alinhavar uma época na primeira distrital. A exigência é maior, o clube está também preparado para isso, sente que tem esse tipo de capacidade. Bem, relativamente a isso, se calhar não sou a pessoa mais adequada sim, para falar. Mas estou-te a pedir, a visão, uma visão agora, sobre em termos em termos de infraestrutura, tenho o campo principal, que é o único, não é? É que aqui depois existe também uma problemática, que é a formação, que também tem que treinar. E muito, por exemplo, nós, Chafé, nós treinamos terças, quartas e sextas-feiras. Nós só temos o campo grande para nós à sexta-feira. À terça e à quarta partilhamos ou fazemos treino só em meio campo. Tem a formação, tem também o protocolo com... Sim, mas a Escola de Futebol Benfica treina só até às 8 horas, isso não há. Depois tem os sub-17 e os sub-19, que têm de fazer os treinos e treinam todos depois das 20 horas. Conseguem conciliar? Conciliamos. Conciliamos. Nós, de equipa técnica, no planeamento do treino, no planeamento dos exercícios, temos que nos adaptar aos espaços que temos. E vamos fazendo as coisas nesse sentido. Não tem havido problemas. Depois, em termos de clube, o Chafé já esteve na primeira divisão distrital, portanto está preparado para jogar ao nível da primeira divisão distrital. Depois, a nível de recrutamento, isto às vezes para chegar aí o verão, o pessoal fica aí um bocado meio maluco no recrutamento, e depois... Mas também é mais fácil, se calhar, recrutar jogadores para uma primeira do que para uma segunda. Sim, porque depois... Às vezes a vontade de jogar, digamos, a um nível superior. Eu às vezes utilizava uma coisa, que às vezes eu queria jogar na primeira. Assim, olha lá, vais jogar, o que é que tu tens? Tenho A, B, C e D. Assim, olha lá, tu aqui vais jogar para descer de divisão. Tu aqui vais jogar para subir de divisão. Eu, se estivesse no teu lugar, eu queria isto, porque vou ganhar mais vezes, se calhar vou ganhar uns prémios mais vezes, vais ter mais visibilidade, vais ter mais isto, mais aquilo, tento ir por aqui. Portanto, essa é a mensagem que tenta passar. Mas eu percebo que os miúdos queiram jogar a primeira. E, obviamente, se chegar um miúdo de 20, 21 anos com qualidade, vem jogar para a primeira, para aqui. E ele, obviamente, se calhar é mais atrativo. É mais fácil, suponho eu. Em termos de campeonato, e vamos voltar um bocadinho ao campeonato, faltam 2 jornadas para acabar esta competição. Se calhar, eu diria que há 4 jornadas atrás não se perspectivava, digamos assim, esta luta tão intensa, porque dava aquela sensação de que o Távora e o Reianos estavam muito bem colocados para conseguir, digamos, atingir esse objetivo. Estamos naquela fase em que, Ricardo, eu acho que tudo pode acontecer, não é? Há 4 jornadas atrás, os comentadores e os opinadores achavam que o Távora e o Belenhelas é que iam subir. Conhecedor do campeonato, nós, Chafé, por exemplo, não dependíamos de nós porque estávamos em desvantagem. Eu sempre passei a mensagem, vamos fazer o nosso. Que quando chegarem aqui, eu acredito que outras equipas vão tentar também fazer o deles. E na semana passada, uma equipa como o Neves fez o resultado que fez. E a partir daquele momento, nós passamos para a liderança porque temos feito o nosso. Agora, nesta fase, com muita humildade, vamos tentar ganhar os jogos que faltam. E como diz o outro no fim, fazem-se as contas
e logo se Até vê. porque, olhando para a jornada 33, que é já este fim de semana, temos aqui um jogo que também é importante, que é o Távora Reianos, porque estamos a falar de... O Távora tem 70 pontos, o Reianos tem 67. O Reianos é um jogo, eu diria, não digo de vida ou de morte, mas é como se diz agora, é um mata-mata, porque se não conseguir ganhar, vai claramente perder o comboio da frente, até porque vocês têm um jogo onde à partida são favoritos, não quero dizer que o vão ganhar, mas é um jogo jogando em casa frente ao Anha. E depois também, atenção a esta deslocação do Lanielas a Vila Fria, porque o Vila Fria já demonstrou que em casa é uma equipa capaz de fazer algumas surpresas. Olhando para esta conjuntura, digamos assim, desta jornada 33, teoricamente, e a teoria às vezes falha, não é? Como já todos percebemos, mas no campo teórico é uma jornada que pode ser favorável para vocês. Independentemente dos resultados, pouco vai mudar, porque nos obriga sempre a ganhar ou a fazer pontos na última jornada. E eu, pessoalmente, o que eu gostava que acontecesse era nós ganharmos o nosso jogo, o Távora ganhar o jogo deles e o Lanielas ganhar o jogo deles. E irmos para a última jornada e acontecer o mesmo. E todos com 70 pontos todos para a última com 70 jornada. Pontos. Tudo com 70 pontos, 73 pontos na última jornada e acabar tudo com 76 pontos. Perfeito. Porque depois com o gol ao Barragem nós éramos campeões. Pois é isso, eu ia perguntar, que eu não tenho aqui agora essa informação. Nós éramos campeões e o Lanielas subia de divisão em segundo lugar e o Távora não subia. Portanto, porque, infelizmente, este ano... Ou seja, se as 3 equipas ganharem os jogos que têm até a final, é isso que vai acontecer. É isso que acontece. Eu não tinha aqui esses dados. O que acontece é que nós somos campeões, o Lanielas segundo lugar e o Távora fica em terceiro lugar, porque depois o gol ao Barragem é a disputa de pontos entre as três equipas. E vocês teriam vantagem. Temos vantagem. Vocês têm um jogo na última jornada difícil. Embora o Campos seja apenas o 10º classificado, tem 54 pontos nesta altura, mas é um campo que acredito seja difícil de ganhar. Aliás, muitas equipas não têm conseguido ganhar em Campos. Olhando para os dois jogos, claramente este jogo em Campos na última jornada ou traz um grau de dificuldade maior do que o jogo em casa com o Anha. Mas também este Chafé-Anha não deixa de ser aqui um derby, não é? É uma disputa muito... toda a gente, enfim... há aquela questão da rivalidade entre os dois clubes. Há a situação da rivalidade, porque Chafé foi um lugar de Anha e com a separação da passagem de Vila Nova de Anha a Vila... Houve aquela guerra Chafé, há muitos anos atrás, a freguesia, entre Anha e Chafé. Os chafienses sentem muito este jogo, da mesma forma que a malta da Anha sente. Eu não sou de Chafé, mas já passámos essa mensagem também aos atletas para perceberem um bocado o que é a história da freguesia. E temos malta... Eu diria que essa rivalidade é maior, se calhar, entre adeptos do que entre os jogadores. Entre os jogadores, a maior parte dos jogadores... Conhecem, são amigos. Conhecem-se e muitos deles nem são de Anha, nem são de Chafé. Portanto, mas depois passa um bocado, mas a envolvência do jogo em si, depois, lá dentro, aquilo é o que é. É um jogo bonito de jogar porque é um derby e aquilo a malta acaba por sentir também. Até porque na última jornada também há um Lanielas Torrienses, o Lanielas em casa teoricamente também é favorito, portanto eu diria que é um jogo difícil também não deixa de ser há muita rivalidade entre eles. Sim, também há rivalidade, porque aqui depois a nível distrital há mesmo entre alguns destes clubes e estamos a falar de clubes que têm alguma história, digamos assim, no futebol distrital. É o caso do Lanielas, não é? Toda a gente conhece aquilo que é que são os adeptos do Lanielas, adeptos que puxam pela equipa e acredito que vão estar em força nestes jogos finais. Também. Lá Bombonera, como é conhecido, não é? O estádio do Lanielas. Também Torrienses, que é um clube que esteve muitos anos na primeira distrital, portanto... mas também este tipo de jogos, acredito eu, são importantes para os jogadores, até para os próprios campeonatos. É importante porque são jogos, primeiro são decisivos, depois são equipas que no início da época apostaram ou muniram-se de jogadores para disputar os campeonatos. E depois nesta fase ninguém quer, como se costuma dizer, ser o bombo da festa. Claro. Ninguém quer, toda a gente quer ganhar. E
para os treinadores e para os jogadores são jogos destes que toda a gente também gosta de estar, que toda a gente gosta de jogar, porque são jogos diferentes, são motivadores, são especiais. Depois houve aqui uma situação que isto já podia estar resolvido tão bem, que é, infelizmente, no Campeonato de Portugal desceu uma equipa à Distrital. Exatamente. Porque se o Desportivo Monção não tem descido, as três equipas podiam subir as três equipas. Subiam as três equipas, Exatamente. como já aconteceu num passado recente, e nesse sentido praticamente já as coisas estavam resolvidas. Mas também no Campeonato de Portugal normalmente tem sempre descido uma equipa, portanto, tirando Vinas e Limianos. Há 2 anos acho que não desceu ninguém. Há 2 anos sim, mas tem acontecido com alguma frequência. Olhando, e colocava também esta questão, Ricardo, olhando para o campeonato, que tipo de evolução é que se tem sentido neste campeonato da segunda distrital? Porque também há aqui, aqui algumas equipas que claramente estiveram muito abaixo daquilo que é, digamos, o conjunto das formações que estiveram em competição nesta temporada. Sobretudo, e eu falo aqui no caso do Anais, do Caminha, do Ilustre Caminha e do Darquense, que fizeram muitos poucos pontos. Há quem diga que se calhar seria importante até reduzir aqui um bocadinho para criar maior equilíbrio, maior competitividade dentro deste próprio campeonato. Defendes essa ideia ou Mário, ou concordas com este formato que está nesta altura em competição? Quando comecei a jogar no sénior, que eu joguei um ano, no meu primeiro ano de sénior, joguei no Chafé. Quando saí eu sou de Arcos, joguei na formação de Arquense, no meu primeiro ano de sénior, Chafé. E na altura havia a terceira divisão distrital, havia a primeira, a segunda e a terceira. E havia um campeonato com muitas equipas. O problema aqui é defender uma terceira divisão distrital, pois tem a ver também com o número de equipas que há para jogar, para fazer o campeonato. Exato. Ou da primeira divisão tem que reduzir as equipas, para haver na segunda divisão depois um conjunto de equipas, para depois na terceira haver ali também um conjunto, não sei, 12, 13, 14 equipas. Não sei se temos número de equipas suficientes para esse tipo de alargamento. Eu diria que até ao 10º lugar, estamos a falar de uma equipa como é o Vila Fria, por exemplo, ou melhor, o Campos, que está em 10º, tem 54 pontos, não está assim muito longe dos lugares da frente. Ou seja, olhando para os 10 primeiros, há aqui 14 ou 16 pontos a separar o 10º do primeiro. Até se calhar comparando com algumas provas nacionais, a decalagem é muito inferior. Sim. A Primeira Liga ou certo. A Segunda Liga, se calhar até é uma diferença muito maior se olharmos para o 10º e para o primeiro classificado. Mas depois há de facto um conjunto de equipas já um bocadinho mais abaixo. Isso faz com que muitas vezes, tirando aqueles jogos, alguns jogos onde o grau de dificuldade é maior, para algumas equipas depois, quando entra neste conjunto de jogos com equipas mais fáceis, as coisas são diferentes, digamos, na questão da competitividade. Isso poderia aqui passar por uma redução do número de equipas, isso poderá estar poderia ser equacionado. Podia, mas é como disse, não sei se há número de neste formato de primeira e de segunda e de uma hipotética terceira. Eu lembro-me em tempos, penso que foi o Rogério Amorim que defendeu essa situação, que é... Ou ver a questão dos play-offs também, por exemplo. Ou criar os play-offs, ou fazer uma primeira fase, tudo incluído e depois, por zonas ou por séries, passar 2 de cada e haver assim um campeonato mais evolutivo, mas depois vai acontecer o quê? Depois os outros também não jogam para nada. Exato. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Para as equipas que lutavam para subir, se calhar o nível de competitividade seria maior. Certo. Mas, por exemplo, na segunda divisão distrital, tirando provavelmente 2, 3 equipas que referiste, mesmo o 11º, mesmo o 12º, que penso que é o Vila Franca, exato, os jogos são todos competitivos. Este campeonato é mesmo competitivo. Este campeonato é um bocado o paralelo que é do Campeonato de Portugal, em que o primeiro perde com o último e o último ganha o primeiro.
Aqui, claramente, estamos a falar sobretudo das equipas Anais e Caminha, e depois ali o Darquense um bocadinho que também andou este ano muito abaixo daquilo que... Não foi este ano, os anos anteriores. Já nos anos anteriores. O Darquense está a passar por uma fase complicada e o Ricardo é Dark, também se calhar conhece um bocadinho melhor aquela realidade, mas está a passar por algumas dificuldades. Estamos a falar de um clube que também é um histórico do distrito, não é? Uma freguesia do distrito grande, e do concelho, naturalmente, também. Com muita história. E, portanto, se calhar muitas pessoas estavam habituadas a ver o Darquense num patamar completamente diferente daquilo que tem. Resumindo e concluindo, vamos ter um Chafé a lutar, pelo menos com toda a sua energia, para tentar chegar. O Chafé vai lutar com muita humildade, como disse, por 2 vitórias nos 2 jogos que faltam. Exatamente. Isso é inquestionável. Vamos ainda continuar a falar um bocadinho e aproveito a presença aqui do Ricardo também para ir falando do campeonato da Primeira Distrital, porque é importante fazer aqui um ponto de situação e se calhar vou também aqui pedir aqui a ajuda do Ricardo para analisar aquilo que foi este campeonato, se calhar não acompanhando tanto perto como se calhar gostaria, mas disse na abertura desta nossa emissão, este fim de semana é a decisão final sobre quem vai subir ao Campeonato de Portugal, se Ponta Barcas e Atlético dos Arcos. O Ponta Barca está na frente com 3 pontos de vantagem em relação ao Atlético dos Arcos. O Ponta Barca tem 62 pontos, o Atlético dos Arcos tem 59. O Atlético dos Arcos que ganhou exatamente na passada sexta-feira a taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo ao vencer o Correlhã na final por 2-1. A equipa de Rui Peixoto consegue um dos troféus em disputa nesta temporada 2025-2026, mas o grande objetivo para estas duas equipas seria a subida à primeira divisão distrital. E aí o Ponta Barca tem vantagem, tem 3 pontos à maior. Na última jornada, o Ponta Barca joga em Piães, frente ao Vitorino de Piães, enquanto que o Atlético dos Arcos tem, teoricamente, um jogo mais fácil em Arcozelo, frente à formação do Arcozelo. Ricardo, pedia-te aqui digamos, em relação a estes 2 jogos, claramente parece-me aqui que o Ponta Barca, como se diz na gíria, tem a faca e o queijo na mão. Bem, o Ponta Barca, com o Mr. Fernando Rego, fez uma equipa para subir ao Campeonato de Portugal, e da mesma forma que o Atlético dos Arcos também se muniu de jogadores e uma boa equipa para o mesmo objetivo. Só pode subir um, ponto. Neste momento, a vantagem está do lado de Ponta Barca, que vai ter um jogo difícil, num campo tradicionalmente difícil, mas uma última jornada, penso que se as coisas se alinharem, a Barca tem tudo para ser campeã. Agora, o Atlético dos Arcos vai ter que tentar ganhar o jogo e esperar o que venha de Vitorino de Piães. Claro. Estamos a falar do jogo do Ponta Barca em Piães. O Piães também não fez uma época, digamos, tão positiva como as duas últimas épocas do Piães foram melhores do que esta, parece-me a mim. Mas a verdade é que, para além de ser uma equipa muito combativa, esta do Piães joga com esse fator campo. É um campo pequeno, não sei se é o mais pequeno da distrital, mas se não for andar muito perto disso. Também o do Arcozelo também não tem dimensões muito largura. Exatamente, mas este do Piães, digamos, tem características muito específicas. Agora, dá a sensação de que uma equipa como a Ponta Barca, precisar apenas de um empate, será difícil imaginar que possa desperdiçar essa vantagem que tem. Futebol é futebol, mas uma equipa que vai à frente, que vai com a ambição de ser campeã, penso que não vai facilitar em Piães. Apesar das adversidades que possam aparecer durante o jogo, a equipa é boa, jogadores experientes, com maturidade, habituados a ganhar, preparados a ambientes fortes e adversos. Acho que tem tudo na mão para conseguir a vitória. O Ponta Barca sempre foi apontado desde o início da época como, digamos, o grande candidato à subida. Enfim, pelo seu treinador, pelo Fernando, que é, digamos, um homem muito experiente e conhecedor e tem já muitas subidas também.
levou toda uma estrutura que tinha nos arcos que vinha do Campeonato de Portugal para a Ponta Barca, e portanto era muita gente até no início da época dizia que isto seria quase um passeio para o Ponta Barca. A verdade é que o campeonato não foi um passeio, e o Ponta Barca só agora na reta final é que assumiu, digamos, a liderança do campeonato. Muito mérito também para o Atlético dos Arcos, até para o próprio Castelense, sobretudo, que durante muito tempo pôs em equação esta supremacia da equipa do Ponta Barca. Como é que olhas um bocadinho para aquilo que foi, sobretudo, o Atlético dos Arcos e o Castelense, e aqui uma palavra para o Castelense, porque fez uma época de facto fantástica? Primeiro foi no Atlético dos Arcos, logo pela escolha do Rui Peixoto como treinador, que foi um jovem treinador que vem da formação do Guilhadez, teve no Campeonato de Portugal, num campeonato nacional. No ano a seguir treinou a Decas e acaba por subir. Exato. Precisamente, penso que em terceiro lugar na altura, e tem a oportunidade de treinar um clube histórico, que é o Atlético dos Arcos, lá no concelho. Está a fazer um campeonato super competente e um bom campeonato, está na decisão até a última jornada, e se calhar os nossos vizinhos do Castelo, de uma forma um bocado parecida com a nossa, fizeram um campeonato sem que se calhar ninguém acreditasse que o fossem fazer, e andaram ali muitas jornadas ali no primeiro, segundo, a complicar as contas, e só nesta parte final é que houve ali uma ligeira quebra, mas também se calhar os objetivos não passavam pela subida da divisão. Mas fazem um campeonato fantástico. O Américo faz um trabalho fantástico com toda a equipa do Castelense, e os jogadores do Castelo foram bravos até esta fase do campeonato. Se olharmos um bocadinho àquilo que eram as expectativas no início da época, por exemplo, em relação ao Castelense, e até olhando aqui para aquilo que aconteceu com o Chafé, estamos a falar de duas realidades algo parecidas, ou seja, estamos a falar de duas equipas que não eram, digamos, candidatas, nem sequer se calhar aos lugares, aos três primeiros, digo eu. Havia claramente equipas com outras ambições, e o Chafé, enfim, na pior das hipóteses, digo eu, poderá terminar no terceiro lugar, segundo, terceiro, pode ser primeiro, enfim, tudo pode acontecer naturalmente, mas o Castelense segurou aqui o terceiro lugar, até com equipas que tinham claramente outras ambições. O Cerveira, o próprio Covilhã, o Cardielense, o Valenciano, o próprio Courense, que fez uma aposta também muito, muito grande para esta época. Portanto, digamos, esse espírito que foi criado pelo Chafé, que também conseguiu, parece-me, ser criado pelo Castelense, foram importantes depois nestes resultados. Eu até penso que o Castelense tem uma vantagem, que o Américo já estava a treinar na época passada lá, e o grosso dos jogadores ficaram da época transata. Portanto, há aqui um conhecimento daquilo que estava em casa já. Depois, aliado à qualidade, se calhar, acrescentaram ao plantel, conseguem fazer um campeonato melhor. É verdade que depois o ar da praia tem estas coisas, que tanto para o Castelo como para o Chafé, é motivação, não é? É motivação, e as coisas chegaram a esse nível. Aqui algumas equipas que eu diria acabaram por desiludir um bocadinho, sobretudo o Valenciano e o Corrilhá. O Corrilhá poderá acabar ainda no quarto lugar, vamos ver, está em quinto nesta altura com os mesmos pontos do Cerveira, mas o próprio Valenciano também com uma aposta, eu diria, algo sustentada este ano, tentou chegar lá acima, acabaram por ficar um bocadinho aquém das expectativas. Conhecendo, digamos, a realidade dos clubes e daquilo que eram até os seus treinadores e as apostas que foram feitas, esperavas mais destas equipas? Tanto uma equipa como outra tiveram mudanças técnicas ao meio, o Corrilhá numa fase muito mais cedo, e depois já nesta parte final o Valenciano. Eu por acaso vi o jogo da taça do Corrilhá com o Valenciano, e foi um jogo rico, foi um bom jogo em que eu não conhecia a equipa do Valenciano e do Corrilhá também, porque nós jogámos sempre ao domingo. Exatamente, é complicado. Não conseguimos ver jogos. Mas foi um bom jogo, duas equipas, e o Corrilhá acaba por ganhar nos penaltis, mas houve partes do jogo que eu gostei muito do Valenciano, já com o Igor a treinar, e que houve momentos que teve muito bem no jogo. Depois, o Corrilhá
fica em segundo lugar no ano passado e ganha a taça. O Adriano Matos é ele que faz a equipa, e depois o Kim tenta levar aquilo para a frente e fazer o melhor possível. Vai à final da taça, acaba por perder com o Atlético, e o campeonato, o terceiro, quarto, pode chegar ao quarto lugar. Sim, pode chegar ainda ao quarto. Fez coisas boas, fez bons resultados, foi uma equipa competitiva, com a imagem do Kim, acaba por fazer um campeonato, se calhar, no início da época, aquilo que as pessoas da Corrolhá queriam não é de acordo com as expectativas, mas depois, com os problemas que teve, acaba por ser um campeonato, se calhar, positivo. Com a chegada à final não ganhou, mas só pode ganhar um. E o Valenciano, com o Jaime, que foi ele que fez a equipa, no ano passado, precisamente, também foi à final da taça, que perdeu para o Corrolhá. A meio ou na parte final houve problemas, foi embora, o Igor pegou na equipa e penso que acaba por ficar em manteve, digamos, ali, estabilizou naquela e fez até um campeonato com os jogos que fez. O Igor teve um par de vitórias, acho que teve 2 derrotas, fez um campeonato dentro daquilo que estava a ser feito, até melhorou. Até porque era uma equipa, eu por acaso vi 2 ou 3 vezes o Valenciano, é uma equipa que tinha alguns jogadores assim, interessantes. Perdeu também o Landing avançado, perdeu o guarda-redes, o Ravi, que foi para o Machico, enfim, acabou por complicar um bocadinho. Portanto, já sabe, este domingo temos então a decisão, temos as decisões neste campeonato da primeira divisão distrital, com esses 2 jogos para seguir com toda a atenção. Vamos ter, a partir das 5 da tarde, a deslocação do Ponta Barca a Piens para jogar com o Vitorino de Piens, e o Atlético dos Arcos a jogar em Arcozelo. Estes 2 jogos a partir das 5 da tarde. Aliás, também no domingo teremos a terceira jornada da segunda fase do Campeonato de Portugal. A terceira jornada, onde o Viana se joga em Rebordosa, no domingo a partir das 5 da tarde. No outro encontro desta terceira jornada, o Bragança vai receber o Lessa. Recordo que o Vianense conseguiu essa importante vitória no passado fim de semana. Venceu o Bragança por 1-0, com um golo de Ricardo Brito aos 29 minutos da primeira parte. Um jogo onde o Vianense acabou por conseguir aquilo que era mais importante, que era ganhar, num jogo muito, muito disputado, nem sempre bem jogado, é verdade, mas onde o Vianense acabou por ser melhor e ganhou com justiça. E já agora também perguntava aqui a Ricardo em relação a este Campeonato de Portugal. É um Vianense que tenta chegar outra vez à Liga 3, agora já na fase das decisões, perante boas equipas, sobretudo Lessa e Rebordosa. Não será fácil, mas os vianenses mantêm essa esperança de ver uma equipa na Liga 3. Seria até bom para o futebol distrital que isso pudesse acontecer. Não era na Liga 3, era mesmo na primeira ou na segunda Liga. Isso é que era ótimo. Isso aí já são outras coisas. O Sport Clube Vianense nos campeonatos da primeira ou da segunda Liga. Mas nesta fase o importante é o Vianense tentar chegar à Liga 3. Eu pessoalmente vi 2 jogos, vi no início da época, o jogo com o Vitória aí do torneio, da apresentação, Zé Calomba, e uma equipa, na altura fiquei assim um bocado... Foi muito em cima da hora a equipa. Houve aquela, no início, a mudança da equipa técnica de SAD, aquela confusão que houve, e depois os jogadores estavam a chegar a conta-gotas, e vi o jogo com o Limianos no jogo decisivo para o apuramento para esta fase. E vi uma equipa completamente diferente, personalizada, com dominadora no jogo, com qualidade com bola, com um jogo interessante de ver. E fiquei agradado com isso, com o Vianense que me deu, ou pareceu-me que para esta fase tem tudo para tentar chegar à Liga 3. Perdeu o primeiro jogo, mas foi um jogo disputado em Lessa, que são equipas boas. Claro. Agora ganhou o Bragança, que tinha perdido os 2 jogos com o Bragança e conseguiu ganhar. Exatamente. E espero que agora... Era uma malapata que tinha esta temporada. Esta equipa, lá está uma equipa que o Bragança, eu não vi o jogo, mas daquilo que joga muito direto da segunda bola, um jogo muito físico.
E o Vinense com dificuldades, faz-me lembrar os nossos jogos um bocado com o Raianes. Exato. E Às vezes é difícil, como treinador, é difícil contrariar essas equipas. é muito complicado às vezes, porque depois o jogo entra naquilo e para contrariar aquilo é muito complicado. Uma equipa que quer jogar, que procura jogar mais Curto, mais apoiado, curto, mais e ligado. apanha uma equipa que gosta de jogar em transições, jogar num futebol muito direto, coloca dificuldades aos treinadores. Aos treinadores e aos jogadores. Muita dificuldade. O Vinense conseguiu ganhar, é um bom sinal para o que vem e certamente vai conseguir chegar à Liga 3. Antes de terminar, rapidamente, Ricardo, não está há muito tempo como treinador de futebol, mas tem já algumas experiências a nível da formação, a nível dos séniores. Tem também a sua atividade profissional, naturalmente, como acontece em muitas destas circunstâncias, ou em muitos destes clubes, não é uma pessoa completamente ligada ao futebol, mas o que é que gostaria ainda de fazer? Qual é a motivação que tem ainda nesta carreira de treinador? Mário Gonçalves, isto é fácil. Eu entrei um bocado no futebol com o meu filho, quando começou com 4 anos no Darquense a dar os primeiros toques na bola. E quando andamos por ela, eu e o Adriano, na altura, que também tinha o filho, e com o Salvador, podiam ajudar aqui. E eu sempre joguei futebol, mas nunca pensei ser treinador. Sim, treinador. Começamos a preocupar em estudar um bocado o que é o jogo, o que é fazer os cursos de treinador. E depois é um bocado aquela ambição pessoal. Já que estou aqui, vou tentar evoluir qualquer coisa. Comecei nos pequeninos, fui aos infantis, sub-15, apuramento campeão no Darquense, sub-17 no Chafé. Tinha uma super equipa na altura do Covid, aquilo foi tudo por água abaixo. Entretanto, apareceu a hipótese de treinar nos séniores no Vila Franca. Vila Franca, eu e o João Araújo, na altura, que também estava na Escola de Futebol Benfica, formámos equipa técnica e nestes 5 anos, por onde temos passado, temos feito coisas positivas e bons resultados. A minha atividade profissional é o primordial, é o importante, nunca vou ser profissional de futebol, mas dentro daqui do Conselho, tudo que seja projetos que... Sempre com essa ambição de melhorar. De melhorar, e desde que seja bom para mim, bom para a minha família e bom para os clubes que nos queiram, estamos disponíveis a ouvir toda a gente, mas neste momento estamos focados no Chafé e estamos muito bem em Chafé. Ok, muito obrigado, Ricardo, por ter estado connosco nesta emissão. Ficamos a conhecer um pouco melhor a Ricardo Torres, o técnico da formação do Chafé, que pode, na próxima temporada, estar na primeira divisão distrital. Finalizamos esta emissão, recordando então que no domingo estaremos com a nossa habitual tarde desportiva. Recordo esse jogo em Rebordosa a partir das 17. Vou lá estar para trazer o relato direto e integrado desse jogo entre Rebordosa e Sport Clube Vianense. Vamos também acompanhar toda esta jornada nas provas distritais, quer a primeira, quer a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Pela minha parte é tudo. Boa noite. Agradeço em meu nome do Celso Carvalhosa. Votos de uma ótima noite de sexta-feira. Um bom fim de semana. XFM, Desporto.